Olá, espero que estejam todos muito bem. Nós vamos falar agora, gente, a respeito do Império Bizantino. E olha só, Império Bizantino, então ele é um império que ele vai se estender durante muito tempo. Ele vai ter um período, né, período de existência considerável. Ele vai existir, portanto, vai ter o início no ano de 395 até 1453. Então nós precisamos entender como que ele se originou, quais eram as principais características desse império. Então, olha só a origem dele. Os gregos eles colonizaram terras próximas ao Mar Negro. Então o que quer dizer colonizar? Sempre quando a gente falar em povos colonizadores ou colonizados, a gente tem que ter em mente que os colonizadores então, eram as metrópoles, os países que estavam situados na Europa, e os povos colonizados que estavam situados em outros continentes. No caso aqui nós estamos falando dos gregos que vão colonizar ali, né, próximo ao Mar Negro, eles vão colonizar esses povos. Então nessa região ali, eles fundam uma colônia chamada Bizâncio, ok? Nós vamos ver por quê. Então nessa próximo ao Mar Negro, eles vão fundar uma colônia e vai receber o nome de Bizâncio, daí Império Bizantino, ok? Então olha só, daí a origem, né, do nome bizantino, conforme eu disse. Em 330, quando a região fazia parte do Império Romano, então essa região, antes dos gregos chegarem ali, eles pertenciam ao Império Romano. A gente sabe, nós já vimos, o Império Romano era muito grande em sua extensão. Aí o imperador romano, Constantino, ele resolve modernizar essa antiga colônia grega, tá? Então o que esse império, o que esse imperador ele vai fazer? Então esse imperador Constantino, de nome Constantino, ele vai modernizar essa antiga colônia grega. Ele resolve então dar área de modernidade. A partir então dessa transformação, dessa modernização feita por Constantino, essa cidade passou a se chamar Constantinopla, em homenagem a ele, tá? Então ele resolveu, as pessoas que ali viviam acharam justo, falou, ele está nos colocando literalmente no mapa. E aí resolveram homenagear esse local de Constantinopla, em homenagem então ao imperador Constantino. Perfeito? Aí olha só, no ano de 395 vai haver uma divisão do Império Romano. Nós já vimos, eu já falei para vocês que o Império Romano, enorme em sua extensão territorial, ele vai ficar dividido entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Império Romano do Oriente é um império, portanto, situado aí nessa região, né? É o Império Bizantino, no Oriente. E vamos ver as principais características, então, desse Império Bizantino. No que diz respeito à economia, era uma economia de servidão. Então, tinham as pessoas ali que serviam, né? Que serviam a quem? Ao Império, nas grandes obras, né? Mas principalmente na agricultura de servidão. Eles plantavam para quê? Para quem? Para o imperador, ok? Existia também uma manufatura, que era a produção feita de tecido. Manufatura, coisas feitas à mão, principalmente tecidos, tá? Então, matéria-prima, algodão, eles fabricavam em roupas, manufaturas, né, produtos feitos de tecido. Um destaque especial para o comércio, essa região ali do Império Bizantino, ele foi um entreposto comercial, onde, por exemplo, as especiarias das Índias, elas passavam por ali para serem comercializadas. Então, essa região se caracterizou, se desenvolveu-se muito por conta do comércio. A sociedade, como que ela era dividida? Da maneira como eu descrevi aqui para vocês. Então nós tínhamos no topo da pirâmide social o imperador, as pessoas, né, os nobres, grandes mercadores, então as pessoas que negociavam, vendiam os seus produtos, os grandes proprietários rurais. Aí, intermediando aqui no meio, nós tínhamos trabalhadores urbanos, tá? E na base, na grande maioria, né, em grande número, servos, pessoas que viviam do campo, e os escravos, que eram os escravos chamados escravos domésticos, que trabalhavam nas casas das pessoas. Perfeito? Bom, a capital, Constantinopla, é um importante centro comercial e manufatureiro da Europa, conforme eu já disse. A cidade recebia produtos da Europa, da Índia, né, as especiarias, né, lá da Índia,
o ouro, cravo, canela, gengibre, produtos da China, da Arábia e de outros territórios. Então, ali era um local muito movimentado, tá? Na capital Constantinopla, então ela era de muito movimento. O poder do Império Bizantino, como que era, como que funcionava? O governo era despótico e teocrático. O que quer dizer isso? Despótico é um poder isolado, arbitrário. O imperador é aquela ideia de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. O imperador que fazia as leis, ele que dizia quando os povos deveriam entrar em conflito, atacar, ele comandava o exército. Então tudo é um poder centralizado nas mãos desse imperador. E, além de despótico, era um governo teocrático. O que é isso? O que quer dizer esse governo teocrático? É um governo submetido às normas de uma religião específica. No caso, nós vamos ver aí no caso do Império Bizantino, que vai ser a religião, a Igreja Ortodoxa. Nós vamos ver as principais características, então, da Igreja Ortodoxa também. Olha só, o poder era exercido pelo imperador, que era o representante de Deus aqui na Terra, tá? Por isso o poder teocrático, então ele representava Deus aqui na Terra. As funções dele eram, ele chefiava o exército e a igreja. Então ele dizia, né, quando o exército deveria estar pronto para um ataque e até mesmo, claro, para defesa. Controlava a economia e as relações externas. O imperador mais importante foi o Justiniano, que governou então o Império Bizantino de 527 a 565. Ele sistematizou o direito romano e obteve importantes conquistas territoriais. Aí eu falei da Igreja Ortodoxa, olha só, qual que é a definição então de Igreja Ortodoxa? Igreja Ortodoxa é uma igreja cristã, considerada como uma doutrina semelhante à da Igreja Católica, porém ela é mais rigorosa nas suas doutrinas, nas suas regras. É um ponto a ser destacado. Eles não veneram, eles não adoram imagens, como os católicos fazem, né? Imagens de santo. Então eles não fazem essa veneração. Daí uma das características da Igreja Ortodoxa. Olha só, as igrejas do Oriente e do Ocidente, com a queda do Império Romano, elas foram se afastando progressivamente. E aí, o que causou esse afastamento dessas igrejas? O Papa, ele se recusava a aceitar o comando do imperador de Constantinopla. O Papa dizia, foi afastando que falou, não, eu não aceito. Quem é o representante? Né? O Papa, a gente usa o termo para se referir ao Papa, um pronome de tratamento, de pontífice. Ele é então a ponte que liga o homem a Deus. Então o Papa dizia, não, eu não aceito esse imperador de Constantinopla achar que é o representante de Deus aqui na Terra. Então isso é uma das causas aí que o cristianismo, né, os cristãos vão se afastar do Império Bizantino. Outra coisa, Constantinopla não admitia a coroação de Carlos Magno como imperador do Ocidente. Eles não reconheciam isso. Lembrar que os reis, os imperadores eram coroados, né, eles tinham o aval da igreja. Constantinopla não reconhecia isso. O idioma separava as duas igrejas. Latim, no lado ocidental, então, do Império Romano, e o grego no lado oriental. E aí, gente, por todos esses fatores, olha só, ainda tem duas que eu vou citar antes de chegar lá na divisão, que a gente chama no cisma, que é a divisão da igreja. A questão iconoclasta, esse nome difícil, e monofismo. O que significa isso? Iconoclasta é a pessoa que destrói imagens religiosas ou se opõe à sua adoração. O que começou a acontecer? As pessoas que não concordavam com da Igreja Ortodoxa começaram a quebrar imagens de santos. E isso, claro, vai haver uma contenda aí, né? uma retaliação, um questionamento. O monofismo, doutrina que refutava, ou seja, não aceitava a definição da igreja de que Jesus Cristo tinha duas naturezas completas, a humana e a divina. Eles diziam, não, ou ele é humano ou ele é divino. Esse negócio de ser duas coisas, para eles não acreditavam. Ou seja, né, questionavam até a história de Jesus Cristo. Ok? Olha só, todos esses fatores dos quais eu mencionei vão desencadear no ano de 1054 o cisma do Oriente. O que é isso? É a separação da Igreja Cristã Católica de Roma e a Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Não vejam, cisma, divisão. O que é o cisma? É uma divisão. Então vai ocorrer o seguinte, gente, olha aqui, ó.
Igreja Católica de Roma. Então, Roma vai continuar seguindo o cristianismo, porém, Constantinopla, né, os orientais vão seguir a Igreja Ortodoxa, ok? E a queda do Império Bizantino? Quais as razões que levaram o Império Bizantino à sua decadência? Disputas intensas pelo poder, então as pessoas brigando ali para assumir o império. Perda de importantes províncias, eles vão perder então, né, eles vão perdendo fôlego, vão perdendo guerras, e aí eles vão perder províncias para o Egito, para a Síria, para a Palestina, vão ficar muito vulneráveis. Portanto, eles vão perdendo espaço, vão perdendo poder, e isso vai ocasionar a crise do império. Outra coisa, gastavam muito, alto gasto militar, sendo que estavam perdendo para outros povos, conforme eu citei aí anteriormente. Competição comercial com o Ocidente, foram se enfraquecendo, né? Foram perdendo espaço aí para os povos ocidentais, e conflitos entre as igrejas, a igreja cristã e a ortodoxa, ok? E aí, mediante a esses fatores, o império ele vai ser derrubado em 1453 pelos turcos. Então hoje, gente, onde estava geograficamente localizado o Império Bizantino, está localizada a Turquia. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Vou pedir para que vocês façam aí na sequência do assunto, né, que fala a respeito da do Império Bizantino, vocês façam os exercícios aí propostos. Ok? Qualquer dúvida, eu repito, estou à disposição. Espero que todos tenham compreendido, entendido. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo encontro virtual.